estamos aqui de novo, mais um Doca Talks, e hoje com uma presença vindo de longe, lá de Passo Fundo, pra estar aqui com a gente, então vamos valorizar. Bem-vindo, Odo. Obrigado, Ellen, obrigado, Dieter, pelo convite, antes de mais nada. Estou bem feliz de estar participando, é a primeira vez que eu participo de um podcast em vídeo, Sim. Então estou bem entusiasmado, espero poder agregar. Show! Vamos lá, o Odo é um parceiro nosso, agência, parceira há vários anos já esteve aqui na Doca algumas vezes, mas primeira vez no Talks Doca Mais. Bem-vindo. Bora lá, esse vai ser o Talks da tua vida, Odo. Então nos conta, como é que foi o início dessa trajetória aí, do e-commerce ou do digital, ou da comunicação, né? Lá atrás a gente quer conhecer um pouquinho mais da tua história. Legal, vamos lá então. Então o pessoal que não está sentado, senta, que a história é longa. Eu trabalho com digital desde 2004, quando lá na pequena cidade Não Me Toque, que é a cidade na qual eu nasci, a gente começou a agência Upside, eu e mais 2 amigos. Né? Na época, recém saído da adolescência, eu tinha 19 anos, e os meus sócios tinham 18, e a gente começou essa agência para desenvolver sites. Né? Então eu tive na operação da Upside até 2019, e quando eu saí, eu tinha muito claro para mim que eu gostaria, que era um caminho para mim, trabalhar com e-commerce. Eu já trabalhava, né, com desenvolvimento de lojas virtuais desde 2013 e eu tinha isso muito claro para mim que seria um caminho para eu trilhar o caminho sozinho, o caminho do outro. Sim. Né, não mais com sociedade, com uma estrutura maior de agência. Na agência fazia o serviço de marketing geral, ou mais só voltado em sites? O principal foco era desenvolvimento de sites. Né? A gente trabalhava com CMS aberto e também com plataforma de e-commerce. E a partir da minha formação de design, né? Então, de designer, eu trabalhava nessa parte. Então, desenvolvimento de layouts, implementação, sempre foi o meu foco desde o início da agência. E depois eu trouxe isso como bagagem para o do digital, que nasceu em 2019. Sim, isso eu te perguntar. Então, com esse foco aí de desenvolver lojas virtuais muito pautado no micro e pequeno, né? Tendo essa visibilidade de que a maioria das agências estão focando nas grandes empresas, né? Nas grandes contas. Eu queria ir um pouco na contramão disso, né? Olhar para o pequeno, olhar para aquele que muitas vezes não tem o conhecimento técnico, não tem um grande investimento para fazer, mas que quer fazer parte desse novo mundo do digital que a gente viu expandir tanto e tão rápido em função dos acontecimentos dos últimos anos, né? Sim. Então, esse era o meu principal objetivo. E aí eu posso até dizer que eu tirei um bilhete premiado, né? Quando aconteceu algo que foi tão ruim para muita gente, né? E para os contextos dos negócios no geral, mas que para o digital e para o do digital, que era um negócio embrionário, foi bastante positivo. Me ajudou a alavancar os negócios de uma forma bastante rápida. Sim, isso em 2019, né? Isso, e a pandemia começou em 2020 e ali já tava com a Odo digital, já estava preparado para atender. Eu estava 5 meses, né, com o negócio. Eu tinha montado ele, startado a marca em final de outubro de 2019 e iniciado a parceria com a Doca em novembro de 2019, né? Sim. Um mês depois. E aí, quando a pandemia chegou, eu já tinha o negócio constituído, né? Já tinha alguns cases e aí acelerou bastante o processo de desenvolvimento de lojas comigo. Tá. Puxando um pouquinho para trás, assim, em que momento essa outra empresa que tu tinha com outros 2 sócios, ela terminou, assim, e por que ela terminou? O que aconteceu? Assim? Na verdade, ela terminou só para mim, tá, Dieter? Deixar claro que a Upside ela existe até hoje. Ela é uma agência mais full service digital. Né? Então, eles trabalham hoje muito forte com o desenvolvimento de projetos com plataforma aberta, com WordPress, e também com marketing digital. Então, tu saiu por uma especialização em e-commerce mesmo. Isso, eu saí por opção mesmo, não estava mais, vamos dizer assim, sentindo que aquele era o meu lugar, eu optei por sair e recomeçar de uma outra maneira, e aí me encontrei no e-commerce. E já estava visualizando essas oportunidades vindo, assim? Antes da pandemia já estava identificando, ou foi depois da pandemia que tu identificou que aquele era teu público, o micro, ou já era foco? Não, já tinha isso muito claro desde o início do negócio, né, Ellen? Porque assim, quando eu saí dessa operação, antes de começar o do digital, eu tive ali um mês, vamos dizer assim, de intervalo, que foi um período sabático, assim, onde eu ponderei. Ok, eu tenho a minha formação em design, eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento de marcas, então tenho um portfólio de marcas e de identidades visuais que eu criei, poderia ser um caminho, mas já não era algo que me
me deixava feliz, me trazia realização profissional. Já tinha passado essa fase, vamos dizer assim. Eu também poderia desenvolver projetos em WordPress ou projetos de serviço, mas eu achava aquilo muito trabalhoso para um negócio que eu estava construindo do zero e que possivelmente eu ia levar um tempo até ter uma equipe, até ter outras pessoas trabalhando comigo. E aí, o que eu pensei? Assim, e-commerce é algo que eu gosto, é algo que eu vivo e é algo que eu consigo iniciar um negócio sozinho. Então, isso acabou também, vamos dizer assim, influenciando bastante, né? O quanto eu tinha de capacidade de execução, que eu sempre fui um cara muito de execução, né? O quanto que eu tinha de capacidade de execução em cima daquilo que eu queria fazer e o quanto isso me trazia realização, porque essa minha virada de chave, vamos dizer assim, foi justamente buscando isso, buscando encontrar um propósito que agregasse mais do que a questão financeira. Então, mais ou menos nessa linha. A tua história ela é parecida com a nossa, né? A minha e a do Michael, assim, porque a gente também saiu de uma agência tradicional para focar num serviço. Um pouco diferente porque a gente focou em software, né? Mas a gente também optou pelo e-commerce na época onde a gente desenvolvia site e fazia vários outros serviços também, né? A gente seguiu a mesma linha de raciocínio, assim, a gente acho que um pouquinho antes, ali, 2015 para 2016, que a gente tomou a decisão, né? Mas foi mais ou menos na mesma linha. Não, é bem legal, né, Dieter? E eu fico muito feliz, assim, de ter esse comparativo, de você mesmo fazer esse comparativo, porque, pô, a Doca, para mim, é um espelho de um negócio a ser seguido. É claro que eu não tenho, digamos assim, todas as skills necessárias para montar uma startup, para ter uma solução própria, mas eu me sinto muito parte hoje, sabe, das parcerias que eu levo, das marcas que eu represento, de poder, digamos assim, ser alguém que veste a camiseta, né? Sim. Alguém que desenvolve, que tem o respeito e que tem, digamos assim, a confiança do tamanho das marcas, né? Porque eu posso ser muito pequeno, mas quando eu tô atrás de uma marca forte como a Doca, eu consigo atingir outros públicos, consigo chegar a outras lojas, né, e marcas que vão olhar para mim de uma forma diferente, que vão ver assim, não, mas o Oddo, ele é parceiro, ele está lá num nível de parceria já com uma plataforma consagrada, né, já reconhecida pelo mercado, isso é muito bom. Show. E hoje tu tem uma equipe ou continua sendo... Hoje nós somos em 4 pessoas, né? Já é digamos assim, motivo de orgulho, né? Hoje eu tenho a Natália, que além de meu atendimento também é minha irmã. Ai, que legal. Então pude trazer ela para trabalhar comigo, foi uma conquista bem legal, assim. Foi uma virada de chave para ela também. Então agora ela tá há 4 meses trabalhando com nós, tá? Vejo ela muito satisfeita, assim. Que legal. Então agrega muito ao negócio. E tem outros 2 profissionais que trabalham também na parte de desenvolvimento de lojas, daí comigo, o Alexandre e o Lucas. A gente fala que o e-commerce ele abre muita oportunidade, né? É um mercado muito grande, assim, porque tu entender de plataforma, ou entender de logística, entender de design, entender de pagamento, às vezes, de produto, de foto de produto, cara, é um mercado muito grande, assim. Então, existe, a gente sempre fala que é um caminho muito legal a ser seguido por vários profissionais que hoje ainda estão em outros segmentos diferentes e não conheceram o potencial do e-commerce, né? A gente conversa bastante, até num dos cursos que a gente gravou, a gente falou bastante disso, assim. E é um caminho que eu acho que vai crescer ainda mais, assim, né? E isso até eu queria entender qual é o teu projeto, assim, como Oddo, assim, é crescer, é conseguir ficar pequeno e fazer um bom trabalho, ser rentável? Qual é a tua ideia de expansão, assim? Legal, Dieter. Ótima pergunta, mas antes de responder, até quero falar algo em cima do que tu perguntou. E ainda tem gente que chega para nós e diz, tá, mas tu só faz e-commerce. Só isso, né? Só isso. É verdade. E não olha para todo esse espectro de ações, de soluções, né? De possibilidades que tu acabou de mencionar, né? Então envolve muita coisa e não dá pra gente dizer só e-commerce em nenhuma hipótese, né? O e-commerce é muita coisa. Mas sim, eu tenho planos, assim, eu acho que o meu objetivo, o meu norte, ele é bem ambicioso, que eu decidi, assim, eu defini o meu propósito como, não digo propósito, mas a visão é ser a maior, ou melhor, a melhor agência focada em e-commerce para micro e pequenos. Então, assim, se eu precisar crescer para ser o melhor, tudo bem crescer. Se eu conseguir ficar pequeno
e ainda assim ser o melhor para atender esse público que seja sendo pequeno. Então, assim, o foco ele tá muito no resultado. Eu não vou, digamos assim, medir esforços para atingir ele. Então, seja crescendo, seja botando equipe, seja buscando outros parceiros para trabalhar em parceria, mas esse é o foco. Sempre a qualidade e não a quantidade, vamos dizer assim. A nossa ideia é sempre atender bem, atender da melhor maneira possível, fazer um trabalho, uma boa execução e fazer com que o cliente fique satisfeito com aquele resultado. E quantas lojas virtuais já implantadas aí nesses anos? Então, Ellen, se eu for trazer lá de trás, lá da época da agência ainda, pré-Odo Digital, já passaram pelas minhas mãos mais de 400 lojas. Uau! Mas com a Odo Digital, passou de 200 agora, em torno de 210 lojas desenvolvidas, seja ela do zero, fazendo alguma integração, desenvolvendo só layout, mas já foram mais de 200 lojas. É 3 anos, né? Que em faz 2 anos e meio. 2 anos e meio, meu Deus. Caramba. E que tipo de serviços vocês oferecem hoje? Assim? É só a parte de implantação ou presta algum serviço pós? Como é que funciona a tua estrutura hoje? Então, o nosso foco hoje é muito o que a gente chama de implantação mesmo, né? Ou implementação de loja virtual. A gente foca em resolver, ter um bom layout, entregar a loja pronta para o lojista operar ela e poder gerenciar ela dentro da plataforma. Então a gente faz todas as integrações de pagamento, logística, o Instagram Shopping, que muitas vezes é o principal motivo do lojista ter procurado, né? A famigerada sacolinha do Instagram. A integração também com os hubs de marketplace, com os ERPs, né? Os principais, tá dentro do nosso escopo de trabalho. Claro que tudo isso tem que ser conversado anteriormente, entendido qual é a necessidade do cliente. Agora, a gente não tem especialidade e hoje a gente não oferece serviços como SEO, por exemplo, cadastro de produtos, integração de campanhas, né? Então, a criação de campanhas de mídia paga. Tudo isso a gente tem parceiros que a gente também indica para o cliente trabalhar ou em paralelo com o desenvolvimento da loja ou posterior ao nosso trabalho. Né? Então, hoje o nosso foco realmente é a implantação. É sempre um projeto fechado. Assim, sempre um projeto, exato. E quase que uma consultoria, tu já vai guiando, né? Com toda a tua experiência e eu entendendo só de e-commerce, que não é só, tu vai guiando os melhores caminhos para ele ter a loja dele completa. Isso mesmo. E assim, Ellen, é legal tu fazer essa pergunta, porque hoje a gente faz essa consultoria, mas com a roupagem de projeto, também para facilitar o entendimento para o cliente. Sim. Porque o que acontece? A consultoria, hoje, né, que é um termo tão falado, né, e tão na moda, e todo mundo quer fazer consultoria, mentoria. Mas pro lojista, muitas vezes, esses termos também assustam. Fica distante dele, né? Ou não dá aquela segurança de, mas será que é só isso que eu vou investir? Será que eu vou precisar ter um investimento mensal? Então, assim, eu tento sempre empacotar a minha solução e passar um valor fechado pro cliente. Então, a gente optou, né, em respeito a isso e até para tornar essa análise dele mais clara como um projeto. Né? Então, a gente não fala muito o termo consultoria. Trata como um projeto, mesmo que a gente faça isso. Pegue o cliente pela mão, mostre para ele, faça o treinamento do painel, mostre para ele como é que cadastra produto, como é que faz o SEO de produto, de categoria, mostra como que ele vai fazer para editar o banner. Tudo isso a gente faz num determinado momento, né? Já mais para o fechamento do projeto. Sim. E num pós também tem algum período de acompanhamento? No pós... Entregou a loja, foi pro ar, fica mais um tempinho. Isso. No pós a gente tem uma garantia, né? Então a gente dá garantia total de 30 dias pro lojista que quiser. Eu acho que isso aqui não tá funcionando, meu cliente me deu um feedback que não tá legal. A gente ajusta, não tem custo adicional nenhum. E se ele precisar de qualquer outro trabalho técnico, não importa o momento. A partir do momento em que ele contratou a Odo Digital para desenvolver a loja virtual dele, ele tá na nossa carteira, a gente vai desenvolver o que ele precisar ali dentro. Obviamente, depois desse período, ele vai pagar uma hora técnica. Né? Mas a gente não tem também, até finalizando e responder a pergunta que o Dieter tinha feito antes, a gente não tem hoje nenhum trabalho recorrente, né? Nenhum serviço recorrente, assim, a nível de uma mensalidade para fazer uma revisão de código, uma revisão de layout. A gente não tem esse... Eu até estou vendo isso como um calcanhar da empresa, assim, né? Não ter aquela receita recorrente, é algo que a gente está avaliando de encontrar algum produto que faça sentido. Né? Eu não vou ter um produto onde eu vou cobrar um valor mensal para o cliente sem ter entrega. Sim, então, com certeza. é por isso que a gente está ponderando muito.
E hoje a gente tem um trabalho, vamos dizer assim, muito acelerado, né, de criação de lojas, às vezes até mais por necessidade, né, por precisar fazer com que essa máquina se retroalimente em função de não ter uma segurança financeira que daria ter, se as 200 lojas tivessem uma mensalidade comigo, né, ou enfim. Sim, e quando que tu percebeu, assim, antes tu chegou a ir atrás de clientes, tipo, oferecer teu serviço, e aconteceu alguma virada de tu ser procurado? Como é que foi isso? Tu faz algum tipo de anúncio também pra divulgar teu serviço, Google? Eu sei que legal essa pergunta, muito boa essa pergunta. É bem legal porque, assim, eu sempre coloco algumas metas, assim, sabe, desde o início do negócio, e acho que às vezes até por ser muito bairrista, assim, tu passa por algumas lojas, lá em Passo Fundo tem a Rua Moron, né, que é o calçadão, então é lá que estão as principais lojas do comércio local. E aí eu nunca me esqueço de um dia que... Era um dia de chuva e eu passei e eu fiquei aguardando embaixo da marquise de uma loja. E aí, tipo, eu recém tinha começado o negócio. E eu pensei comigo... Não achei que ia ser tão difícil de responder essa. Respira. E aí eu pensei, um dia eu vou atender essa loja. E aí deu em torno de uns 6 meses e o proprietário da loja me procurou. Uau. Eu não precisei ir atrás, sabe? E acho que não teria coragem de ter ido atrás. E ele me procurou porque eu tinha feito um case de uma loja também local. E os dados, digamos assim, já tinham ficado públicos, né? Então, muita gente falou. É um projeto que a gente tem com Doca, vocês possivelmente sabem quem que eu tô falando. E ele ficou sabendo, veio atrás, a gente negociou e eu fechei com essa loja. Então, assim, e assim tem algumas histórias, né, que a gente consegue... essa semana mesmo eu fiz um post, né, cuidado com o que você sonha, porque pode ser que você realize, né, e comigo tem acontecido muito isso, assim, eu tenho conseguido realizar muitas das coisas que eu coloquei no papel ou que eu mentalizei de uma forma muito positiva no passado, assim, então isso é muito bacana. Que massa. Eu vejo que sempre posta os objetivos, os post-its lá e é só mentalizar. E ir atrás também, né? Sem dúvida, Mas teve essa virada, né? Que tu ia atrás no início, mesmo que eu acompanhei o começo, e depois, tipo, agora as pessoas te procuram, marcas grandes te procuram Não, e é muito legal, assim, talvez até... Sabe que na adolescência ou na infância eu tinha muita dificuldade em aceitar o meu nome, né? Por ele ser tão diferente. E aí era sempre aquele bullying na escola, professores que não sabiam dizer o meu nome direito, sempre rolava alguma situação, né? E hoje eu tenho um orgulho tão grande, sabe? É tua marca, né? É teu nome e a tua marca. E tu fala assim, parece que as pessoas reconhecem, talvez por ser algo diferente, parece que é algo muito fácil de assimilar o Odo Digital, sabe? Então, Odo Digital, eu acho que eu já ouvi falar, acho que eu já vi uma loja com essa marca, sabe? Então, isso também eu posso considerar que essa também é uma vitória, uma virada, sabe? Na minha trajetória, assim. Não me esconder mais atrás de uma marca e sim ser a marca. Exato. Sabe? É uma coisa que eu tava pensando essa semana aí, com esses 2 anos e meio aí de história, né? A gente começa a fazer algumas sinapses aí, trazer isso pra realidade atual, vamos dizer assim. Que massa. Muito legal. E hoje, o que tu enxerga como maior dificuldade nos projetos, assim? Talvez o conhecimento que os clientes têm de e-commerce, ou eles já chegam com um conhecimento um pouco mais estruturado? O que tu identifica como um ponto de observação, assim, de dificuldade, digamos, dos projetos? Olha, Dieter, eu acho que hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em relação à mentalidade do lojista, tá? E já vou explicar, não é pejorativo. E também a questão de expectativa, alinhamento de expectativa, tá? Porque o que acontece? Contei para vocês agora há pouquinho uma situação de um cliente meu que montou a loja virtual no início da pandemia, né? Citei ele, mas o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo não sabe, mas ele montou a loja logo no início da pandemia. E ele teve um resultado muito rápido. Tipo, ele já tinha uma marca estruturada, já tinha 3, 4 lojas físicas, e ele teve um resultado muito rápido porque ele foi atrás.
Ele não se preocupou apenas em montar a loja, cruzar os braços e esperar que as vendas acontecessem. Ele foi atrás de gestor de tráfego, ele contratou consultoria, ele montou equipe dentro da loja física dele para atender o e-commerce. Ele se preocupou em fazer um bom contrato com os correios para ter um custo de frete melhor. Então, assim, ele cercou todos os potenciais gatilhos de sucesso do e-commerce. E ele atingiu o sucesso no e-commerce. E aí ele virou um case regional, vamos dizer assim. Então, lá em Passo Fundo, hoje, ele é considerado uma das maiores lojas do ambiente online. Ainda mais considerando que ele tem agora, no final desse mês, vai fazer 2 anos de e-commerce, né? E-commerce. E sendo que tem lojas que têm uma história bem maior. E depois disso, veio muita gente, inclusive, me procurar, citando aquele exemplo como, fulano está vendendo tanto por mês. Quero montar um e-commerce igual dele. Ou como o dele, ou quero ter o resultado dele. Vendendo quanto ele. Isso. Só que o que acontece? A pessoa analisa o resultado, mas ela não analisa todo o trabalho que tem por trás. O caminho que teve que passar, né? Não, fulano lá tá usando Doca, então eu vou montar uma loja na Doca, vai ser batata. Vai bombar. Quem fez foi o Odo, vou fazer com o Odo. Essa é a fórmula, de sucesso. É a fórmula do sucesso. E não é assim, tem muito trabalho por trás, né? Que é do lado do lojista, não é do lado da plataforma, não é do lado do desenvolvedor. E eu acho que puxar essa responsabilidade para si é o que eu não tenho visto muito nos lojistas, sabe? Então, essa questão aí da responsabilidade, saber que um negócio no digital, ele dá tanto trabalho ou mais do que um negócio físico, né? Ele envolve muitas variáveis que tu não tem no negócio físico e também muitos custos que tu não tem no negócio físico. E às vezes o pessoal acha que não, vou montar uma plataforma, vou investir um valor X, vou gastar mais tanto por mês na plataforma e é isso aqui. Sim, às vezes nem entende de que precisa gerar tráfego para a loja, não entende de taxa de conversão, não entende custos de mídia, não consegue calcular isso dentro do preço de produto e acaba ficando parado, né? É a loja no deserto que a gente fala aqui. Exato, né? Exatamente. Ou no fundo de uma galeria lá. Né? E às vezes, né, além do não saber, é o não procurar saber, né? Então isso eu acho que é o ainda mais grave, assim, porque quando, aquela máxima da ignorância, né? Quando eu não sei, mas eu sei que eu não sei, eu já avancei um passo. Agora, quando eu não tenho consciência de que eu não sei, é muito pior. Sim. Então eu acho que o nosso papel, e por isso que é tão legal a gente estar aqui conversando sobre isso e trazendo isso à luz das pessoas que estão nos assistindo, é mostrar que, assim, tem muita coisa por trás do e-commerce, além de uma boa plataforma e de um bom layout. Exatamente. Sabe? A gente poderia ficar aqui horas falando de todos os pontos que são extremamente necessários para que o e-commerce traga resultado para o lojista. São várias variáveis, né, que fazem a fórmula de sucesso, não é só 2 pontos, né? Exato. A Doca Mais está aqui para isso. Isso aí. Fantástico. Trazer conteúdo pro pessoal. E voltando lá, contou do case ali, da loja que tu queria atender, né? Tu começou atendendo todas as lojas de Passo Fundo e agora tu já atende todo o Brasil. Então, tu sabe que chega a ser engraçado, assim, mas hoje, apesar de eu ter um número de lojistas atendidos em Passo Fundo bem interessante, ele ainda é um número bem restrito, considerando o tamanho do comércio de Passo Fundo. Né? E a maioria dos meus clientes, eles não estão nem mesmo no Rio Grande do Sul. Então, pelo fato da gente trabalhar com plataformas que estão bem posicionadas no cenário nacional, isso acaba abrindo portas em vários lugares, né? Então, tenho vários clientes em Minas Gerais, adoro atender os lojistas de Minas, parece que tem uma energia diferente, assim, sabe? Gosto muito mesmo. Tem clientes em São Paulo, no Rio, em Goiás, no Paraná tem menos, Santa Catarina alguns, mas assim, tipo, já metade do Brasil já tá povoado, sabe? Já tem uma bandeirinha do digital ali. Que massa. Então isso também é bem legal, né? E tu comemora com eles, assim, tipo, a loja foi pro ar, acontece a primeira venda, eles te reportam, como é que é isso? Assim, é uma troca, eu acredito. Assim. Sim, uma coisa que eu uso muito a meu favor, assim, também, né? Eu acho que faz parte do nosso trabalho, é ter essa reciprocidade com o lojista e também pedir a prova social, né? Eu acho que nada prova mais o nosso trabalho do que aquelas pessoas que utilizaram ele, que adquiriram ele,
falarem bem, né? Darem um feedback positivo. Eu acho que isso arrasta outras pessoas a também confiarem no teu trabalho. Então, hoje mesmo, né, de manhã, uma cliente mandou mensagem que a loja dela foi pro ar hoje, que eu abri o ticket ontem ainda. Ela já estava comemorando que a loja tinha ido pro ar. E aí eu agradeci, né, pela confiança e parabenizei ela também pelo empenho. Foi uma lojista que se dedicou muito para colocar a loja no ar num prazo otimizado. E já mandei a mensagenzinha para ela fazer digamos assim, o depoimento dela lá na ferramenta do Google, que já mudou de nome de novo, era Google Meu Negócio. Review, já foi eu acho. no Google Reviews lá. Isso. Então, a gente usa muito isso como gatilho para tentar também convencer outras pessoas de que, pô, confie em nós, existem lojistas que estão aqui falando que o nosso trabalho é bom, né? Porque a gente está num cenário, agora eu vou entrar até num outro ponto aqui em relação, me deu esse gatilho, a gente tem muitas agências, e a gente tem todo tipo de agência que faz todo tipo de entrega, e muitas vezes tu não consegue saber qual é que é a melhor para atender a tua necessidade, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de dizer também, nem só para as pessoas que me procuram, mas acho que para os lojistas num contexto geral, procurem conhecer o trabalho daquelas pessoas que vocês estão solicitando orçamento, né? Não busquem só preço. Exatamente. Busquem valor, busquem autoridade, busquem alguém que vai querer ajudar vocês além daquela entrega que está sendo contratada, né? Porque às vezes, para economizar 200, 300, 500 reais, você acaba muitas vezes adiando o sonho ou tendo que, enfim, remanejar, né, a ideia do projeto. Ficando no meio do caminho. Né? Fica no meio do caminho, então não é nem falar mal nem nada, mas assim, ó, tem que entender, porque às vezes uma empresa que faz um excelente trabalho para outro tipo de negócio não vai conseguir te atender tão bem. Então, né, procure também os seus pares, não olhe só as pessoas que estão no mesmo cenário que você, como concorrente. Com quem tu fez o teu e-commerce? Né? Tipo, será que ele pode me ajudar? Como é que é o trabalho dele? É legal? Como é que é o atendimento dele? Né? Eu acho que assim, todas as pessoas que você coloca na trilha do teu e-commerce, falando do ponto de vista do lojista, elas têm que ter um pensamento e elas têm que ter uma forma de comunicação parecida com a tua, que seja, digamos assim, que faça sentido para você. Do contrário, eu contratei um gestor de tráfego lá, mas toda hora ele fica dizendo que eu não posso fazer tal coisa, sabe? Tipo, e aí vai criando aqueles atritos e vai minando a relação. Eu contratei o Odo lá, mas o Odo disse que eu não posso fazer tal coisa. Pô, será que é esse tipo de relação que tu quer ter? Então, assim, procure alguém que você consiga fazer uma troca, que a pessoa te diga, olha, eu acho que por esse caminho não é tão interessante. O que tu acha? Que te entregue solução. O que tu acha da gente fazer dessa forma? E te mostre um caminho que pode ser mais interessante. Se você quiser fazer do teu jeito, ok. Mas que a pessoa seja propositiva também. Sim, exatamente. Acho que isso ajuda muito para a entrega final ficar adequada e para os resultados virem também. E pra gente encerrar, Odo, alguma dica, algum aprendizado pra quem ainda não tem loja virtual e tem aquele desejozinho assim, mas tá só sondando assim, o que tu diz pra essas pessoas aí que estão ou que estão começando a loja, algum aprendizado também que tu teve, aquela dica de ouro? Dicas são tantas, né, Ellen, que a gente poderia dar, assim, das mais diferentes formas, como a gente tinha falado antes, o e-commerce é muito amplo. Mas assim, nos meus talks, né, nas minhas falas, eu sempre tento simplificar o e-commerce em 5 pilares. Né? O primeiro dos pilares é o produto. Então assim, tenha um bom produto para vender no e-commerce. Não comece um e-commerce sem ter o básico do básico, que é um bom produto. Boa. O que é esse bom produto? Ou ele precisa ter um preço competitivo, ou ele precisa ter algum diferencial. Né, de marca, tem que ser um produto exclusivo, tem que ter algum diferencial. É importante fazer com que esse produto tenha toda uma história por trás, que tenha um background de boas fotos, uma boa mídia para você divulgar no e-commerce. Isso também faz diferença no resultado final. O segundo pilar, eu sempre falo que é o teu parceiro de pagamentos, né? Porque muitas vezes ele acaba se tornando um sócio do teu e-commerce. Então, avalie com muita calma qual vai ser o teu parceiro na hora de receber, porque ele vai ficar com uma parte do teu dinheiro. E isso não tem como evitar. Sim. Né?
O terceiro pilar é logística. Então, entenda, hoje a gente sabe, né, o quão deficitária e difícil é a nossa malha viária no Brasil para transportar, né, e o quanto isso onera o lojista no digital. Então, encontre boas opções. Hoje a gente tem os gateways logísticos aí, né, os hubs, que ajudam muito também a gente não depender somente dos correios, tanto de custo quanto de serviço. O quarto desses pontos é a plataforma. Então, assim, avalie, né? Ah, mas eu preciso que a minha loja, além de vender, eu tenha uma estrutura para mostrar o meu serviço, para mostrar a minha empresa, né? Eu tenho, sei lá, uma indústria, eu quero mostrar a minha empresa, eu quero ter um institucional, eu quero ter um blog onde eu vou falar sobre tendências do meu mercado. Isso é importante que a plataforma atenda, para que você não tenha que ficar remendando, né? Sim. Ah, vou fazer o meu e-commerce numa plataforma, vou fazer um outro site institucional numa outra estrutura e vou fazer um blog numa terceira. Né? Então, tenta unificar isso. Né? E hoje a gente tem na Doca uma excelente solução que atende essas três necessidades, né? O institucional, o blog para fazer um bom marketing e também o e-commerce. Então, assim, e isso eu estou dando um exemplo. Poderia citar N outras coisas. Ah, eu preciso vender meus produtos em kit, eu preciso melhorar a descrição do meu produto. Pesquise quais as melhores plataformas, quais as plataformas adequadas para atender aquela solução. Eu acho que isso também é muito importante. E o quinto pilar, e não menos importante, é o marketing. Então, não adianta botar a tua loja no ar e não fazer marketing. É o que vocês falaram, é a loja no deserto, ou é assim, tô lá, mas ninguém sabe que eu tô ali. Então, você tem que divulgar, tem que ter uma gestão de tráfego, tem que ter campanhas, tem que ter a rede social, né, com postagens recorrentes, tem que ter todo um trabalho para que isso realmente edifique o negócio e possa te dar resultado. Então, tá aí os 5 pilares que eu sempre falo, né? Ótimo. É uma dica, mas são 5. Nossa! É todo o ecossistema de e-commerce que a gente estava estruturando aqui nos cursos também. Simplificando. É muito bom ver, né? Quando a gente fala muito, e outra pessoa também tá na mesmas dicas, mesmas ordens também. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. O Odo vai estar em mais talks aqui com a gente. Obrigada pra quem assistiu. Obrigada, Odo. Valeu. Obrigado. Adorei. Parabéns. Obrigado, Dieter. Tamo junto. Isso aí. Até mais. Tchau.